Bom dia a todos, né? Que estão acompanhando a gente aqui do Japão, né? Uma boa noite para o pessoal do Brasil, né? Então, meus queridos, é uma alegria, né? A gente poder estar aqui falando um pouquinho de vocês, né? Sobre o quão benéfico, né? Tem sido esses suplementos, né? Da Atom nas nossas vidas, né? O quão benéfico tem sido essa empresa, né? Na nossa vida, né? O quanto ela tem nos ajudado, né? A trazer realmente, né? Uma, uma vida balanceada, né? Em todos os sentidos, não só na saúde, né? Mas como também aprendemos, assim, a nos desenvolver mais, né? A nos desenvolver de uma maneira melhor, a estar falando melhor, a estar... Então, ela tem sido, assim, benéfica em várias coisas, assim, né? Em várias áreas, assim, né? Das nossas vidas. É uma alegria a gente poder estar aqui conversando, tendo esse bate-papo, né? Esse bate-papo, assim, com vocês. Não queria que fosse uma coisa tão formal assim, né? Então, vamos estar querendo trazer, assim, né? Algumas informações que eu espero que vão estar ajudando na vida de vocês, no melhor compreensão, assim, né? Com relação a esses produtos. Tudo bem? Então, tá. A gente vai estar compartilhando a tela aqui uma imagem. Bom, né? Como vocês estão vendo aí, há um exemplo assim, né, bem simples de como funciona, né, o nosso sistema digestivo, né? E apesar de estar colocado aí que ele começa na nossa boca, né, o eu vejo assim, né, que os nossos olhos, assim, o nosso olfato, na verdade, ele já o processo digestivo já inicia aí, porque os nossos olhos, assim, quando a gente olha para um alimento, a gente, né, ou quando a gente sente, né, o aroma, né, gostoso daquele alimento, assim, isso já começa a iniciar, né, vários processos de reações, né, metabólicas dentro do nosso organismo. Por exemplo, a nossa boca já começa a salivar, né? Você já começa a sentir lá na sua barriguinha, assim, né, que algo começa a acontecer, né? Porque o seu suco gástrico começa a ser produzido, né? As suas enzimas digestivas começam a ser produzidas. E através dos nossos olhos também, do nosso olfato, a gente pode saber, né, se aquele alimento está um alimento bom para comer ou não, se ele está estragado ou não, né? Então, é muito importante. Então, logo, né, que a gente coloca, né, esse alimento na nossa boca, é muito importante também, né, a mastigação. A gente está mastigando bem esse alimento para que ele possa estar sendo digerido de uma maneira mais fácil, né, pelo nosso estômago. Então, a gente vai estar engolindo esse alimento, que vai estar envolvido na saliva, né, que já vai estar começando, né, o processo de digestão já ali na nossa boca. Então, quando esse alimento chega no nosso estômago, né, ali ele vai estar sendo entrando em contato, né, com o nosso suco gástrico, com as enzimas digestivas, que vão estar o quê? Quebrando, né, este alimento, fazendo ele ficar em porções menores, para que ele possa ser absorvido pela nossa corrente sanguínea, né? Porque o alimento ele só é absorvido quando ele está na sua menor porção, né? Por exemplo, os açúcares, né? Eles só são absorvidos quando eles estão na forma de monossacarídeos, né? As proteínas também, quando elas estão quebradas, assim, a sua menor porção é que elas são absorvidas. Então, esse alimento, depois disso, ele vai para depois do nosso estômago, ele vai para o duodeno, e ali no duodeno ele vai estar recebendo, né, o suco biliar, ele vai estar recebendo as enzimas do pâncreas, que vão estar ajudando a quebrar as gorduras, né, que vão estar ajudando a gente conseguir absorver as vitaminas, né, principalmente as vitaminas lipossolúveis. E depois disso, esse alimento, então, ele vai começar a ir para o nosso intestino, onde essas substâncias vão estar sendo absorvidas pelo nosso intestino. Então, essas substâncias vão estar indo para o nosso fígado. Ali no fígado, elas vão estar sendo processadas e, através da corrente sanguínea, todos esses nutrientes que nós conseguimos, né, através desse alimento, vai estar sendo distribuído para o nosso organismo. Por exemplo, o ômega 3, ele vai estar indo para o nosso cérebro, para os nossos olhos.
o cálcio ele vai estar indo para os nossos ossos. Por exemplo, se tem luteína neste alimento, né, ele vai estar indo para os nossos olhos também. E, assim, por que eu quis colocar tudo isso, assim? Porque é muito importante, né, a gente entender, assim, que, como vocês puderam ver aí, é como se fosse, assim, né, uma sinfonia, assim, né, como se fosse uma orquestra, assim, né, todo esse... E, assim como uma orquestra, assim, né, ela só é agradável quando está tudo bem afinadinho, né, então também o nosso sistema digestivo, para que ele funcione de uma maneira boa, uma maneira agradável para o nosso organismo, ele tem que estar aqui também, todo afinadinho, todo acertadinho, né? E eu queria, assim, estar trazendo alguns suplementos, né? Nós gostaríamos aqui, né, de estar trazendo alguns suplementos aqui, né, da Atomy, que vai estar nos ajudando o quê? A afinar, então, né? Porque existem algumas coisas assim na nossa vida que vão o quê? Vão tirando essa afinação, né, desse nosso sistema digestivo, né? O que a gente gostaria de estar trazendo aqui são o quê? Alguns suplementos que nós temos na Atomy que vão estar ajudando vocês o quê? A estar trazendo de volta, né, essa afinação do nosso sistema digestivo, que vai estar então trazendo uma melhora na absorção dos nutrientes, uma melhora também na absorção, né, por exemplo, da própria suplementação, porque se o nosso sistema digestivo não está bom, não está funcionando da maneira correta, mesmo que você esteja suplementando algumas vitaminas, por exemplo, essas vitaminas não tá sendo absorvidas da melhor maneira, de uma maneira que realmente seja a ideal, né? Então, a gente quer estar ajudando, a gente está trazendo o nosso sistema digestivo para este ideal, né? Para realmente nós estamos, então, conseguindo estar tendo uma vida verdadeiramente balanceada, né? Uma saúde verdadeiramente balanceada, né? Que é assim, tipo, é a filosofia da nossa empresa, a filosofia da nossa Atomy, que é termos uma vida balanceada, não é mesmo? Então, o primeiro suplemento que eu gostaria de estar trazendo, então, né? Esse está compartilhado aí na tela, é o Atomy Fine Enzyme. Compartilhando a segunda imagem aqui. Então, né, o que nós temos no nosso Atomy Fine Enzyme, né? Nós temos aqui 6 tipos, né, de enzimas digestivas. Nós tínhamos, né, ele foi atualizado agora para 9 tipos, né, de enzimas digestivas. E em comparação, né, com os produtos assim existentes no mercado, né, ele tem um aumento, né, uma vantagem de 170% em relação, né, à maioria das enzimas digestivas que você vai encontrar aí no mercado. E gostaria de estar falando assim, né, um pouquinho, né, sobre, porque além das enzimas digestivas, né, o nosso Fine Enzyme da Atomy, né, ele tem esse pó de abacaxi liofilizado, né, que ele vai estar nos ajudando, né, a estar absorvendo, né, a estar obtendo, né, a bromelina, né, do abacaxi, né, que é uma enzima digestiva assim muito importante assim, né, para digestão de proteínas. A gente também vai estar tendo no nosso Fine Enzyme assim, né, o auxílio, né, da vitamina B1, que é necessária assim, né, para ajudar no metabolismo, né, de carboidratos, o ácido pantotênico, né, que ele é necessário para ajudar no metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos também, e a biotina, né, que é uma vitamina, né, que é necessária que ajuda, né, no metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas, e também ajuda na nossa produção de energia, né. Então, todas essas vitaminas vão estar ajudando o nosso fígado neste processo digestivo. E o que mais que a gente tem aqui no nosso Atomy Fine Enzyme? Então, vou estar falando aqui, né, um pouquinho, né, desses nove tipos de enzimas digestivas, né? E para quem não sabe, assim, né, o que é uma enzima digestiva, né, são substâncias que a gente tem, né, no nosso organismo que elas aqui aceleram o processo de digestão. Então, cada uma dessas, né, vão estar ajudando, acelerando na digestão
do, dos nutrientes, né, ao qual ela tem uma ação, né? Então, vamos estar primeiro começando assim pela alfa-amilase, né, que ela vai estar, então, acelerando, né, a digestão dos amidos e dos carboidratos. A gente tem a protease, né, que vai estar ajudando na digestão das proteínas, a glucamilase, que vai estar ajudando na digestão da maltose, desculpa, a lipase, que vai estar ajudando na digestão de gorduras e óleos, a celulase vai estar ajudando assim na digestão de fibras, a invertase vai estar nos ajudando na digestão da sacarose, a lactase, a lactose, e essa pancreatina ela é muito legal, assim, né? Porque ela é uma combinação de enzimas digestivas e que são enzimas que a gente tem, né? Que a gente é produzida pelo nosso pâncreas, assim. E é muito importante para a digestão de gorduras, proteínas e açúcares, assim. Então, né? Pessoas que estão com problemas também no pâncreas, né, essa pancreatina ela já é, né? Indicada para quem tem problemas no pâncreas. Então, se você também já tiver algum problema assim nessa área, o nosso suplemento ele já vai estar te ajudando. E a gente também tem a bromelina, né, que é uma enzima proteolítica, que ele é obtida do abacaxi, né. Essa é uma das razões, por exemplo, que quando se você já foi, né, em alguma churrascaria assim, muitas vezes eles oferecem, né, depois, né, da refeição assim, eles oferecem abacaxi, né. E uma das razões é isso, porque o abacaxi ele é rico em bromelina, que vai estar ajudando, né, na digestão de proteínas, né. E só que é lógico que no caso assim, né, do Fine Enzyme da Atomy, né, a concentração é muito maior, né? Então por isso que tem um efeito tão bom, um efeito tão rápido assim, só de você ingerir, você já sente assim, né, aquele alimento que está no seu estômago assim já sendo digerido. Muito legal, assim, é muito bom. E, então vamos estar falando assim, né? Então, para quem assim, né? Ele é ele é recomendado, assim, né, esse suplemento. Então, ele é recomendado para todos, né, mas principalmente para pessoa acima dos 30 anos, né, porque nessa idade, né, já começa a diminuir a produção natural de enzimas digestivas. Também para quem sofre com azia, para quem tem problemas de má digestão, para quem tem problemas de refluxo, é muito bom isso aqui, para estar ajudando a diminuir esse problema e você não precisa ficar tomando tantos remédios para refluxo, né? Para quem tem intolerância a certos tipos de alimentos, como leite, derivados, para quem é celíaco também, né, que não pode estar comendo, por exemplo, muito pão, né, também vai ser muito bom. Para pessoas que retiraram a vesícula, porque você já não vai conseguir digerir, né, de uma maneira ideal, adequada as gorduras. Eu vou estar falando um pouquinho mais disso também quando a gente for estar falando do nosso próximo suplemento. Vai ser bem legal, vou dando explicando um pouquinho de como funciona assim, né, a digestão das gorduras assim e como é importante, né, o, a, a bile nesse processo. Pessoas que se exercitam, né, e necessitam de uma dieta assim hipercalórica, né, que vão estar né, por estar comendo bastante assim, né, muitas vezes a pessoa, por exemplo, para estar, né, malhando, ficando mais forte, assim, ela tem que comer mais. E muitas vezes o sistema digestivo dela não comporta, né, essa quantidade grande de alimento que ela tá ingerindo. Então, se ela estiver usando o nosso Atomy Fine Enzyme, vai estar melhorando muito, né, a absorção desses nutrientes. E, enfim, né, todos aqueles que se preocupem em ter uma melhor absorção, né, uma absorção mais otimizada dos nutrientes e uma digestão mais tranquila. Tá bom? Este suplemento ele custa aqui no Japão, né, 1.985 ienes. É recomendado um por dia, mas você pode estar utilizando assim conforme você sentir a necessidade, né? E ele vai estar nos dando assim, né, 7.200 PVs, tá bom?
Depois vocês podem estar tirando alguma dúvida no final, tá bem? Pois não? Só deixando assim um testemunho, né, da minha vida, né? É que antes de eu encontrar a Atomy, como eu retirei a vesícula, eu tinha uma dificuldade muito grande na parte da digestão. E eu realmente, assim, não conseguia ficar sem um remédio, que eu não preciso falar o nome aqui, mas é um remédio muito famoso que ajuda na má digestão, na azia. Mas só que você sabia que esse remédio, o efeito colateral dele é câncer no estômago. Então, eu não conseguia mais fazer uma refeição, dessas refeições mais fortes, né? Não café da manhã, lanche, mas as refeições, almoço e janta, sem tomar esse remédio, porque eu sentia muito refluxo, muita azia, mesmo depois da retirada da vesícula. Então, o Atomy Fine Enzyme e outros suplementos ajudaram muito na qualidade de vida. Fora isso, que a minha absorção de nutrientes era quase zero, porque eu não tinha uma flora intestinal boa. Porque assim como eu não conseguia ter uma digestão agradável, né, como o Leandro estava falando, como o meu corpo não conseguia saber o que fazer com aqueles alimentos que não tinham sido quebrados de forma adequada, eu tinha muita diarreia. Então, tudo que eu comia, eu já ia para o banheiro, fora o mal-estar no estômago. Então, a longo prazo, você fica uma pessoa que não está absorvendo nada. Você está se alimentando, mas não há uma absorção de nutrientes quase. Então, eu acho que se eu não tivesse encontrado esses suplementos, com certeza eu já estaria com a minha saúde bem mais debilitada. Ok? Então, como eu estava falando, né, da afinação, né, da orquestra, assim, né? Se tem um elemento que não está funcionando, né, toda a orquestra acaba ficando prejudicada, ou seja, todo o nosso processo digestivo acaba ficando prejudicado, né? E então a gente vai estar falando agora do esses suplementos que é muito bom, que é muito, assim, tem um efeito muito impressionante, assim, né, na sua energia, na sua vitalidade. Por quê? Porque ele vai estar ajudando, né, o nosso, assim, um dos nossos órgãos, se não um dos mais importantes, se não o mais importante, que é o fígado, né? Ele é responsável por mais de 300 reações metabólicas no nosso organismo, né? A maioria das reações metabólicas, né? Produção de proteína, produção de hormônios, tudo isso é feito lá no nosso fígado. Então, se o nosso fígado está doente, isso vai estar afetando de maneira generalizada, né? O nosso organismo. Então, né, é um suplemento, né, foi criado para ajudar, né, na saúde do fígado, como eu falei, né, o fígado, uma característica assim do fígado, né, é que ele é o maior órgão do nosso corpo, né, responsável por mais de 30 reações metabólicas, mas na grande maioria dos casos ele só vai dar sinais de estar doente quando ele está mais de 70% comprometido, né? Por isso é muito bom a gente estar o quê? Tendo esse processo de prevenção, né, do nosso fígado estar doente, né? E o que a gente vai estar encontrando então no nosso Radiola Milk Thistle, né? A gente vai estar encontrando então, né, o Milk Thistle mesmo, né? Que dele é extraído a silimarina, que é um poderoso antioxidante, né? Que já é usado há muitos séculos para purificar, desintoxicar, e eliminar a gordura do fígado. Também vai ter esse Radiola Rosea, né? E dele é extraído o Rosavin, que ele é um antioxidante, né? Que ele ajuda a estar tirando o cansaço, a fadiga do nosso corpo, assim, e está ajudando o fígado a trabalhar melhor também. O nosso suplemento também ele vai estar trazendo algumas vitaminas que vão estar ajudando, né? No o trabalho, né? Todo o processo metabólico do nosso fígado, que é a vitamina B1, que ela é essencial para o metabolismo de gordura, de energia, a vitamina B2, que é necessária para a produção de energia do nosso organismo, e a vitamina B6, que é necessário para o uso, né, e para a produção de proteínas, aminoácidos, e também ela vai auxiliar na saúde, né, da pele e também das mucosas do nosso organismo. Estou compartilhando mais uma tela aqui.
Então, para quem seria indicado, né, este nosso suplemento? Ele é indicado para todos que querem manter um fígado saudável, mas principalmente assim, né, para pessoas que fazem, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, né? Ele vai ser muito bom. Uma dieta muito rica em proteínas, né, principalmente de origem animal. Então, porque ele vai estar ajudando o nosso fígado a metabolizar essas proteínas, né? Pessoas muito estressadas, né? Pessoas que se sentem constantemente fadigadas, né? Vão estar tendo muito benefícios, né? Usando esse suplemento. Quem está com a imunidade baixa, né? Porque todo o nosso sistema imunológico, assim, ele tem uma ligação muito grande com o nosso fígado, né? Então, se o nosso fígado não vai bem, o nosso sistema imunológico também não vai bem. E pessoas que retiraram a vesícula, como foi o caso do testemunho da Karina aqui agora. Então, eu queria compartilhar uma imagem aqui rapidinho com vocês. Então, aqui você está vendo mais ou menos como funciona o esquema do fígado, né? Então, aqui você vai estar vendo aqui, né, o nosso fígado, você está vendo aqui a nossa vesícula. No caso da vesícula da imagem, ela está mostrando que ela tem alguns cálculos biliares, que é a razão, né, de algumas pessoas terem que retirar a vesícula, né? Você está vendo aqui o ducto biliar, o ducto colédoco, e como que a vesícula, como vocês podem ver aí, eu não estou podendo mostrar aqui para vocês, mas você vê que este caninho ele vai direto ao duodeno, e o estômago também está ligado ao duodeno. Então, quer dizer, a comida ela vem do estômago e para ali no duodeno, e quando ela chega no duodeno, ela recebe, né, a bile, né, que é produzida então pelo nosso fígado e guardada na vesícula biliar, concentrada, né, na vesícula biliar. E também você vê que do pâncreas, então, vai estar saindo as enzimas digestivas do pâncreas para estar ajudando a quebrar, né, no caso, a gordura, né, que a gordura ela não é quebrada no nosso organismo, ela só consegue ser quebrada quando ela é emulsificada, né, pela bile. A bile ela funciona como se fosse o sabão, né? É difícil tirar, por exemplo, a gordura do prato só com água, né? Se você está com o prato cheio de gordura, você joga debaixo da água, você vê que aquela gordura ela não sai. Mas assim que você passa sabão ali, né? O que acontece? A gordura sai facilmente, né? O sabão ele consegue quebrar, né, a ligação, porque as moléculas da gordura elas são muito ligadas, tem uma ligação muito forte. E os sais biliares, né, do qual é composta a bile, eles têm esse mesmo papel, né, no nosso sistema digestivo, de estar abrindo, né, essas moléculas de gordura, então permitindo que as enzimas digestivas da gordura entrem em maior contato, né, com a gordura, então conseguindo digerir, né, essa gordura, absorver essa gordura e nos ajudar a absorver as vitaminas que estão dentro dessas moléculas de gordura, como, por exemplo, a vitamina K, como, por exemplo, a vitamina D, que são vitaminas lipossolúveis, a vitamina A. Então, por exemplo, as pessoas que retiraram a vesícula biliar, elas já não conseguem ter uma bile tão concentrada, porque essa bile antes seria concentrada, ou seja, ficaria mais forte na sua vesícula biliar. Agora, com a retirada da vesícula biliar, o que acontece? Essa bile ela começa a cair direto do fígado no seu duodeno. Só que ela cai muito ralinha, muito fraquinha. Então, ela não tem mais aquele mesmo poder, aquela mesma capacidade de estar emulsificando essa gordura, ou seja, abrindo esses espaços nessa gordura. Uma coisa legal que acontece no nosso corpo quando é retirada a vesícula, isso é algo novo, assim, né, que a ciência descobriu muito recente, assim, que esse ducto que a gente está vendo aqui, esse ducto biliar, o que acontece? Quando a gente retira a vesícula, depois de alguns meses, o nosso corpo ele começa a sofrer adaptações. Então, esse caninho ele começa a ficar um pouco maior, começa a aumentar um pouco esse ducto biliar e fica um pouco mais rugoso, dificultando a queda dessa vesícula, proporcionando o quê? Da vesícula, a queda da bile, desculpa, a queda da bile. Então, com essa adaptação, o que acontece?
essa bile ela vai conseguir ficar um pouquinho mais concentrada. Não é aquela mesma concentração que você tinha com a vesícula biliar, mas o nosso organismo consegue aumentar um pouco a concentração da bile. Então, né, para pessoas que retiraram a vesícula, assim, o que acontece? O Milk Thistle, ele vai estar ajudando a melhorar a qualidade da bile em si. Então, porque o que acontece é que, pela qualidade da bile não estar muito boa, não vou entrar muito em detalhes, porque é bem complicado, é por isso que começa a acontecer esses cálculos biliares. Então, se você melhorar a qualidade da sua bile, você já não vai estar tendo tantos problemas com cálculos biliares. E o Milk Thistle vai te ajudar nesse processo. E mesmo se você retirou a vesícula, você vai estar produzindo uma bile de maior qualidade. E juntando isso, né, com o Fine Enzyme, que vai estar dando uma maior quantidade de enzimas digestivas para você absorver essa gordura, eu acredito assim que a sua qualidade de vida vai ficar muito parecida com a de uma pessoa que tem a vesícula biliar ainda. Então, acho isso sim muito legal e é muito bom, né, para se você tirou a vesícula ou conhece alguém que tirou a vesícula, tá falando desses 2 suplementos para ela que vão estar ajudando neste processo e vai estar trazendo uma melhor qualidade de vida para ela, porque as pessoas que tiraram a vesícula normalmente cai muito, né, a absorção de alguns das vitaminas lipossolúveis, que é, como eu disse antes, que é a vitamina a vitamina K, a vitamina D, e elas são vitaminas essenciais, importantes, assim, né, para todo o metabolismo do nosso corpo. Então, o Rhodiola Milk Thistle, a recomendação são 2 por dia, pode ser um de manhã e uma à noite, né? E aqui no Japão ele custa 3.250 ienes e ele dá um total de 9.700 PV. Assim, para o dinheiro assim, né, do Japão, assim, ele é bem barato para tudo isso, para todos os benefícios que ele pode estar trazendo para a nossa saúde. E eu gostaria então de falar de mais um suplemento assim, né, muito bom, muito fantástico assim, né, que é o Atomy, né, o nosso Atomy Probióticos 10+. A gente vai estar compartilhando a tela aqui, né? Então uma breve explicação assim, né, do que são do que é os probióticos, né? Para quem talvez esteja ouvindo pela primeira vez esse termo, né? Então, probióticos são micro-organismos vivos que têm um efeito positivo, né, na saúde do nosso corpo, quando administrado em quantidades suficientes, né? Então, o Atomy Probióticos 10+, tem um certificado de qualidade da Korea Food and Drug Administration, né? Então, você está vendo aí as bactériazinhas no nosso intestino, povoando o nosso intestino, né? E é muito importante, assim, né, ter uma microbiota saudável, né? E a gente vai estar entendendo um pouquinho por que é tão importante a gente ter essas bactérias boas no nosso intestino. Então, aqui vai estar, a gente está só tendo assim rapidinho, né, uma demonstração dos tipos, né, de bactérias, né, que a gente tem, né, no nosso probiótico. Então, são 12 tipos, né, de bactérias, e elas vão estar divididas entre lactobacilos e bifidobactérias, contendo mais de 3 bilhões dessas bactérias por sachê, assim, né? E é muito legal, assim, né, porque o probiótico da Atomy, né, ela é feita com essa tecnologia da liofilização, que é o quê, né? Que retirado, né, toda a água ali, e esses micro-organismos, então, eles são congelados. Então, isso garante o quê? Quando você ingere, né, o nosso probiótico, ele passe mais facilmente, né, pelo suco gástrico. O nosso suco gástrico não vai conseguir estar matando, né, essas bactérias. Então, vai estar garantindo que ela vai estar chegando em toda essa quantidade de mais de 3 bilhões de bactérias vai estar chegando, né, de uma maneira praticamente assim inteira, né, intacta no seu intestino.
que é muito difícil, por exemplo, quando você está se alimentando de um iogurte comum, você está se alimentando, você está alimentando de algum alimento probiótico comum, porque o nosso sistema digestivo pode estar matando algumas, se não muitas dessa bactéria, né? O nosso suco gástrico, desculpa, pode estar matando um número bem grande dessas bactérias. E o que não vai acontecer com o nosso suplemento da Apta. Então, vamos estar falando aqui um pouquinho, né, sobre a microbiota, né? Então, em 2008, né, os cientistas fizeram um mapeamento do microbioma humano e catalogaram todas as bactérias do nosso corpo, concluindo que o número de bactérias era 10 vezes maior do que o número de células existentes nele, né? Ou seja, nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo, né? E então eles constataram, né, uma enorme variedade de funções, reações metabólicas e benefícios dessas bactérias, né? Então, descobrindo e nomeando essa microbiota intestinal de órgão virtual, né? Porque apesar dele não estar realmente, né, ligado ao nosso organismo, não fazer parte do nosso organismo, ele tem tantas funções que ele funciona como se fosse um órgão, né, dentro do nosso corpo. Ele tem uma função igual ou até maior do que vários órgãos do nosso corpo. Então, ele é chamado por isso de órgão virtual, né? Então, a gente vai estar falando de algumas, né, das funções que esse órgão virtual tem no nosso organismo. Então, ele vai estar aumentando o nosso sistema imunológico, ele vai estar ajudando na digestão, ele vai estar ajudando na formação do bolo fecal, ele vai estar digerindo, né? Essas bactérias vão estar digerindo substâncias que nós não somos capazes de digerir, de metabolizar. Ele vai estar ajudando, então, portanto, né, no combate à obesidade, diabetes, combate a inflamações e alergias. A gente vai estar colocando uma imagem rapidinho aqui. Esse esqueminha que vocês estão vendo aí, né, seria o nosso intestino, lá dentro do nosso intestino, e essas aqui seriam as células do nosso intestino. O ideal seria que elas estivessem como você está vendo à esquerda da sua tela, bem juntinhas, para que o quê? Para que apenas as substâncias que foram digeridas, a sua menor porção, atravessassem, entendeu? Mas o que acontece? Por causa de alimentação, de má alimentação que nós temos, né? Por causa do estresse, por causa de algumas toxinas, alguns tipos de drogas, alguns patogênios que estão entrando no patógenos, ou seja, algumas bactérias e vírus ruins que estão entrando no nosso organismo, alimentos inflamatórios, né? Como, por exemplo, a lactose, a proteína do leite, o glúten do pão. O que vai acontecendo? Vai havendo essa separação da célula, das células do nosso intestino. E substâncias, então, indesejáveis começam a atravessar o nosso intestino. E o que acontece quando isso ocorre, né? Intolerância alimentar, problema no sistema imunológico, doenças autoimunes vêm disso aí. Por quê? Porque como a substância que passou ali pelo seu intestino, ela é muito grande, por exemplo, uma proteína, eu não poderia passar uma proteína pelo seu intestino, só poderia passar o quê? Aminoácido. Então, essa proteína teria que ser digerida até aminoácido, e esse aminoácido, sim, ele ser absorvido, aí o nosso organismo ia pegar esse aminoácido e fazer a nossa proteína. Mas se passar uma proteína estranha no nosso organismo e o nosso corpo, o nosso sistema imunológico identificar essa proteína, ela vai fazer o quê? Ele vai produzir anticorpos contra essa proteína para destruir essa proteína. O que acontece muitas vezes é que essa proteína que atravessou, né, como por exemplo o glúten, né, uma proteína que não é digerida e ela atravessa o nosso intestino. Então, não estou falando para vocês pararem de comer pão, mas diminuir seria algo interessante, porque evitaria um processo como esse, por exemplo. E outros alimentos, né? Existem os alimentos que causam isso, que são os alimentos conhecidos como food maps, né?
Depois vocês podem pesquisar essa palavra Food Maps, que lá vão estar todos os alimentos que podem causar, né, essa intolerância alimentar. E voltando assim, quando essa proteína ela atravessa, muitas vezes a sequência, né, de aminoácidos dessa proteína é muito parecida com de alguma célula do seu corpo. E o que acontece é que quando o nosso organismo ele faz um anticorpo para essa proteína que atravessou, e esses anticorpos continuam ativos dentro do seu organismo, e ele encontra então essa nossa célula que tem essa mesma cadeia de aminoácidos, ele pode começar a atacar essa célula. E essa célula pode ser o quê? A célula, por exemplo, do nosso joelho. Pode passar para outra imagem, por favor. Então, aqui, né, são os problemas que pode ter com o nosso intestino, né, irritável, né? São, por exemplo, artrite, fibromialgia, que são o quê? O nosso sistema imunológico atacando as células da nossa articulação, né? Hipotireoidismo de Hashimoto, como vocês podem estar vendo aí, que é o quê? Que é o nosso sistema imunológico atacando a nossa tireoide, né? Atacando as células da nossa tireoide. E outro problema por exemplo, sinusite, resfriados frequentes, amidalite frequente. Por que isso ocorre? O que isso tem a ver com o nosso intestino? Você pode estar se perguntando. É porque o nosso intestino ele tem uma mucosa. E quando essa mucosa, quando vocês viram ali na imagem, ela começa a se abrir e começa então a ser vazada, a ser atacada, o nosso organismo o quê? Ele entende o quê? O nosso sistema imunológico, que você está tendo problema na sua mucosa. Só que nós temos várias mucosas no nosso organismo. Nós temos mucosa no nosso nariz, no nosso estômago, na nossa garganta, na nossa boca, no nosso ouvido. E o nosso organismo ele não sabe qual mucosa está sendo atacada. Então, ele vai começar a mandar anticorpos para proteger todas as mucosas. Vai começar a aumentar o número de anticorpos em todas as mucosas. Então, vai estar aumentando, né, essa ação essa inflamação no nosso corpo, porque para o nosso anticorpos agir, eles vão ter que estar sendo aquela região ela vai estar tendo que ser inflamada. Então, muitas vezes pessoas que têm amidalites frequentes, não é porque não, o problema pode estar lá no intestino dela, entendeu? Então, se ela está, por exemplo, se ela está melhorando essa mucosa intestinal, que é absorvendo, tirando certos tipos de alimentos que eu acabei de falar da sua dieta e aumentando os probióticos que vão estar ajudando a regenerar, entendeu? Essa mucosa vai estar diminuindo muito por exemplo, sinusite, vai estar podendo diminuir bastante, né? As fibromialgias, as artrites, o hipotireoidismo de Hashimoto pode estar diminuindo, outras doenças autoimunes também vão estar diminuindo se você começar a melhorar o seu intestino, deixar o seu intestino melhor, entendeu? E falar o quê das alergias? Isso, as alergias, né? No caso, o probiótico foi um dos primeiros suplementos que eu comecei a consumir, devido ao meu histórico de retirada da vesícula. Então, assim, eu ficava doente sempre. Se a gripe passava ali na esquina, já me pegava, ou eu pegava ela. E realmente eu não fico mais gripada, né? Então, isso explica isso que ele está falando, né? Às vezes acontece um ataque muito grande nas nossas mucosas, justamente por eu não ter uma flora intestinal, uma microbiota boa, saudável, devido a, como eu disse anteriormente, muitas diarreias, pelo meu corpo não conseguir mais digerir os nutrientes que eu me alimentava, né? Então, assim, eu tinha muita alergia cutânea, eu tinha muita alergia respiratória, e aqui no Japão, para vocês que estão no Brasil, tem uma doença, uma alergia que se chama Kafuncho. Então, ela dá... No Brasil também tem, né? No Brasil também tem, sim, que é a alergia, né, ao pólen do cedro, né? Em algumas regiões do Brasil também tem, né? Então, assim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia, porque escorre muito o nariz, coçava muito a garganta, é bem mais forte, né? os ouvidos. Então, era terrível. Eram 3 meses, que são os 3 meses mais fortes, que eu ficava sem dormir e não conseguia respirar.
E o probiótico, ele faz... Esse ano está sendo um ano muito forte. Então, quando é essa época, eu não tomo só um, eu tomo 2, 3 ou 4 até às vezes, e os sintomas da minha alergia somem. Então, a fadiga adrenal também, né? Ela vai estar melhorando muito. Então, você vai estar melhorando então a saúde do seu fígado, das suas adrenais e, inclusive, o seu cérebro, né? Porque não sei se vocês sabem, o intestino hoje ele é chamado de segundo cérebro, né? Porque existe uma relação, né? Uma inter-relação entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Então, se o nosso intestino não está legal, o que vai acontecer? Transtornos, por exemplo, como transtorno de déficit de atenção, a depressão. A gente queria explicar um pouquinho como é que isso funciona. Rapidamente, né? A gente não é médico, a gente não estudou, assim, a gente pesquisa bastante, é um assunto que que interessa muito para a gente, que a gente gosta bastante, né? Então, né, o que eu queria colocar rapidinho, assim, no nosso intestino, ele tem que absorver um aminoácido muito importante chamado triptofano. Esse triptofano você vai encontrar ele, por exemplo, na banana, você vai encontrar ele, por exemplo, no chocolate, são boas fontes de triptofano. Uma outra boa fonte, por exemplo, que você pode ter nos nossos suplementos da Atomy é a espirulina. A espirulina é uma ótima fonte de triptofano, aliás, de todos os aminoácidos, né? Ela tem dos 20 aminoácidos que você precisa ter no seu organismo, a espirulina ela tem 18, né? E todos os essenciais, que são o quê? Que a gente não consegue produzir no nosso organismo, a gente tem que obter através da alimentação. Esse triptofano é um deles. E por que ele é importante, esse triptofano? Ele é o precursor da serotonina. E o que é serotonina? A serotonina ele é o neurotransmissor da felicidade. Então, para você se sentir feliz, sentir prazer, você precisa ter bastante dessa serotonina. O que acontece? Então, se os 90% dessa serotonina ela é produzida ali no nosso intestino, através da absorção desse triptofano. Então, se a sua absorção de triptofano está ruim, porque seu intestino não está bom, a sua produção de serotonina vai cair muito e muitas vezes, então, problemas de depressão que as pessoas sentem, principalmente essa depressão, né, que não tem nenhum motivo, não tem uma razão. É lógico que se você teve uma grande perda, né, é normal você sentir uma depressão, é natural. Mas pessoas, né, esses casos de depressão, né, que a gente vê muito assim, não há uma razão racional, né, digamos assim, para essa depressão, uma das explicações pode ser essa, né? E quando você toma o antidepressivo, qual que é a ação do antidepressivo? Como você pode ver, aqui está uma explicação de como funcionam, né, os neurônios, assim, bem simples, né? Esse aqui é um feixe de neurônio que vocês estão vendo aí na sua tela, e você vê que existe um espacinho, né, proposital entre eles, né? Esse espacinho, né, é chamado de fenda sináptica. É ali que ocorre as sinapses, né? Que são o quê? Que são as interações entre os neurônios. Então, o que acontece? Para a felicidade ela ser transmitida, né, de um neurônio para outro, ela precisa do seu neurotransmissor, que é a serotonina. Então, o que o neurônio vai fazer? Esse neurônio de trás, por exemplo, ele vai pegar e colocar uma serotonina aí no meio e vai transportar essa serotonina para o outro neurônio. E assim por diante. Só que o que deveria acontecer é assim, esse neurônio ele coloca essa serotonina e depois esse mesmo neurônio pega ela de volta. E depois teria que vir outra serotonina e assim por diante. E o que o antidepressivo faz? O efeito dele é o quê? Ele fazer com que essa serotonina, o seu neurônio não consiga pegá-la de volta. Ela vai ficar sempre ali, né? Então, você vai ficar com essa sensação enquanto o efeito do remédio está ali, você vai ficar com essa sensação, ela sempre assim, né? Mas qual que é o problema disso? Porque se o problema é porque você não está produzindo muita serotonina, porque você não está conseguindo absorver muito triptofano, isso pode ser um grande problema, porque quando o efeito desse remédio acabar, né, o que acontece é que você tem aquela queda brusca, né, e a depressão
ela acaba vindo cada vez mais forte e você vai ficando cada vez mais dependente do remédio, né? Até esse remédio não conseguir fazer tanto efeito mais, porque a sua serotonina que não está sendo produzida de uma maneira adequada. Então, é lógico, se você estiver num quadro de depressão, né, muito grande, muito profundo, assim, você deve, sim, tomar o antidepressivo, mas sabendo que se você fizer melhorar o seu intestino e melhorar a sua absorção de triptofano e melhorar a sua serotonina, então, você ter mais serotonina, você vai poder estar naturalmente melhorando e sarando dessa depressão. É só isso que eu queria colocar rapidinho. Então, vamos para o último. Eu acho que eu tô me alongando demais, desculpa. Eu acho que eu estou falando demais aqui. Então, eu queria falar rapidinho então, do plasma alfa, né? É um suplemento, por enquanto, eu acho que tem aqui só no Japão, né? Eu não sei como é que vai ser a distribuição dele, mas ele deveria ser distribuído porque ele tem um efeito muito bom, assim, né? Um efeito muito impressionante, assim, né? Na prevenção, né? Do Alzheimer, né? Então, como você está vendo aí na foto, né? Ele é feito, assim, principalmente desse extrato, né? De abacaxi do mar. Ele tem esse óleo TCM, né? E o óleo CRIO. E vamos estar analisando, né? Que cada um, né? Desses elementos faz. Falando rapidinho, assim, né? Sobre o que é o Alzheimer, assim, existe uma discussão muito grande, né? Do que provoca o Alzheimer, do que pode causar o Alzheimer, assim, né? Existe ainda uma discussão, não há uma certeza absoluta do que provoca e existe ainda uma discussão muito grande, uma pesquisa muito grande em relação a isso. Mas o que muitos cientistas têm apontado, assim, apostado, é que o Alzheimer, assim, ele seria uma doença, assim, que seria consequência, né, do nosso cérebro estar vivendo um ambiente inflamatório muito grande constantemente, né? Porque a substância que começa a acumular no nosso cérebro, chamado beta-amiloide, que é a substância que vai se acumulando, né, entre aquelas fendas sinápticas dos neurônios que eu mostrei no slide anterior, esse acúmulo ele acontece por quê? Porque essa substância, essa beta-amiloide, na verdade, ela tem uma função no nosso organismo, que é a função de defesa, né? Sempre que uma substância inflamatória entrasse no nosso cérebro, essa substância ela ia lá e iria anular essa substância inflamatória. Porém, como o nosso cérebro ele está vivendo constantemente inflamado, a produção dessa beta-amiloide ela aumenta demais e ela começa a se acumular de uma maneira muito grande, o que causando o quê, né? A dificuldade da comunicação entre os neurônios. E por que o nosso cérebro está tão inflamado, né? Uma das razões, por exemplo, é o excesso de açúcar. Porque os neurônios, diferentes das outras células, assim, das outras células do nosso corpo, o açúcar ele entra direto na mitocôndria dos nossos neurônios, né? Porque o nosso cérebro ele precisa de muito açúcar. O nosso cérebro ele não funciona se ele não tiver 30% da produção de energia dele seja vindo do açúcar. Porque pode estar vindo, por exemplo, de outros óleos, como a gente vai mostrar aqui para você, mas pelo menos 30% tem que ser do açúcar. Então, o açúcar ele tem livre acesso às células do nosso cérebro. Então, se você está ingerindo muito açúcar, então você vai estar entrando muito açúcar lá no seu cérebro e o seu cérebro vai ficar muito inflamado, porque o açúcar em excesso ele produz inflamação. Entre outras coisas, outras substâncias que estão entrando, né? Substâncias tóxicas, substâncias químicas que estão entrando no nosso cérebro, né? Através, por exemplo, da alimentação, através, por exemplo, dos agrotóxicos que estão nos alimentos, por exemplo, e substâncias ruins que estão nos alimentos hoje, estão entrando no nosso cérebro e provocando esse estado inflamatório constante e a produção esse aumento de produção da beta-amiloide. E eu quero mostrar, então, como o nosso suplemento pode estar ajudando na prevenção, então, dessa inflamação, desse aumento de inflamação. E, bom, vamos estar falando, então, rapidinho aqui.
Então, o que tem no nosso átomo e plasma alfa, né? Então, a gente vai estar compartilhando a tela aqui. Então, a gente vai ter, então, esse plasma halogênio, né? Ele é uma substância que ele é produzido no nosso fígado, né? Mas como o nosso fígado muitas vezes não está funcionando de uma maneira adequada, e hoje a gente está precisando muito mais, porque, como eu disse, né? A quantidade de inflamação no qual o nosso cérebro está envolto hoje, ele é muito grande, então a gente precisa dessa suplementação, além do que o nosso fígado pode produzir, né? O que esse plasma halogênio faz? Ele impede o desgaste da bainha de mielina, e que a bainha de mielina, ela é uma porçãozinha, aquela porçãozinha mais, ela cobre aquela porçãozinha mais comprida do neurônio. E o que ela faz? Ela facilita a transmissão entre os neurônios, né? Ela deixa a transmissão mais rápida, né, das informações entre os neurônios. Então, se você manter a sua bainha de mielina saudável, manter, né, o seu cérebro funcionando de uma maneira manter o seu cérebro funcionando de uma maneira mais rápida, mais efetiva. Então, ela vai estar protegendo essa bainha de mielina. O ômega 3 também é muito importante, né, para a proteção dessa bainha de mielina, né, que é a capa, então, que protege os neurônios. A perda dela interfere na sinapse, como eu falei, né, ou seja, no transporte e na comunicação das informações através dos impulsos elétricos dos neurônios. Nós temos também o óleo de crio, né? O crio, ele parece um camarãozinho assim, né? Bem pequenininho, né? Ele tem o maior peso biológico, né, que a gente pode ter no nosso planeta. O que eu quero dizer com isso é o quê? Se a gente pegar todo o crio do mundo, né, se pegarmos qualquer outro organismo que existe no mundo, o peso do crio ele vai ser maior do que o de qualquer outro organismo. Então, ele é uma fonte assim muito boa, praticamente infinita, né? Então, outra coisa dele é que ele é muito rico, né, em EPA e DHA, né, que são duas formas de ômega 3, né? O EPA ele é um poderoso anti-inflamatório, né? Então ele vai estar ajudando, né, nessa parte de inflamação. Ele contribui, né, para a nossa saúde cardiovascular também, e ele também melhora a circulação. Tem o DHA, que ele também é um anti-inflamatório, e como eu disse antes, né, ele ajuda na proteção da bainha de mielina, e ele ajuda também na saúde dos nossos olhos. O óleo de crio também, ele tem a fosfatidilcolina, que ele é o precursor do neurotransmissor acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória, né? É o que ativa a memória. Tanto que quando você está ali estudando, muitas vezes, ou lendo alguma coisa, quando você percebe, né, que aquelas informações que você está estudando e que você está lendo não está entrando mais no seu cérebro, isso é porque está faltando acetilcolina, né? Então, eu lembro que até quando eu estava estudando, o meu professor sempre falava que se você está lendo, estudando ali, está percebendo que não está entrando mais nada, está lendo, mas não está absorvendo nada, vai dormir. Vai dormir, porque dormir é uma ótima forma do nosso corpo produzir mais dessa acetilcolina. E também a fosfatidilcolina, ele ajuda, né, o combate do acúmulo da gordura no fígado. Então, ou seja, ele vai ajudar o seu fígado a estar trabalhando melhor e produzindo até mais plasma halogênio, né? Então, você vê também que, por exemplo, o milk thistle também, ele é muito bom para o combate do Alzheimer, porque ele ajuda a melhora do fígado, que está relacionado intrinsecamente, sim, com a prevenção do Alzheimer, né? Então, você vê aqui que a gente também, e é lógico, através do plasma halogênio. A gente tem aqui também a astaxantina, que é um antioxidante muito poderoso mesmo. Ele vai estar ajudando, acho que ele como eu coloquei que ele é o mais poderoso, né, entre os carotenoides. Carotenoides são essas substâncias que são os precursores da vitamina A, né? Então, ele ajuda a combater o estresse oxidativo, que é o que eu falei, né, da inflamação do nosso cérebro, as células do colesterol ruim, aumentando também o colesterol bom. Ele também ajuda na saúde das articulações. Então, para quem tem problemas nas articulações, ele também é muito bom. E ele também é muito bom para a saúde dos olhos, né? Então, a astaxantina, em conjunto com a luteína, né, ela vai ser muito, muito bom para a saúde dos olhos, né?
Tanto que até na Atomy da Coreia, eles lançaram, né, um novo suplemento, né, que ele é astaxantina junto com a luteína. Ele tem um nome lá, agora eu esqueci. E o último, né, é o óleo TCM, né, que é uma gordura, né, que ela é o óleo TCM, ele é rapidamente absorvido, né, no nosso intestino. E elas são rapidamente transformadas em cetonas, ou corpos cetônicos, que atravessam, né, a barreira hematoencefálica. Então eu queria dizer, essa barreira hematoencefálica é o que impede, né, que algumas substâncias ruins cheguem no nosso cérebro, né? E essas cetonas, elas podem alimentar, então, os nossos neurônios, reduzindo confusão mental, para dar lugar a um raciocínio rápido e claro, né? Então, se você aumentar, né, esse número de cetonas, né, essas cetonas vão estar alimentando o seu cérebro e ajudando que ele utilize menos, né, a energia do açúcar e comece a ajudar a usar a energia dos TCMs, né? Então, só queria então explicar rapidinho aqui de novo, né, nesse slide aqui o que eu estava falando, né, que a beta-amilase, né, ela vai estar se acumulando então aqui nessas fendas sinápticas, né, impedindo então, né, as sinapses entre os neurônios, né, que é o que e principalmente então impedindo, né, que a acetilcolina, né, que é o neurotransmissor da memória, comece, né, consiga se transmitir, um neurônio consiga se comunicar com o outro, né? Então, por isso que é uma das características do Alzheimer é o quê? Você perder a memória, você começar a não começar, você tenta se lembrar de algo, mas aquela palavra não vem, aquilo que você quer lembrar não vem, até lógico chegar aqueles quadros mais extremos da pessoa, né, começar a esquecer o nome dela, começar a esquecer os filhos e tal, começar a esquecer esquecer da família, esquecer da vida dela, né? O que é algo muito triste, assim. Então, a gente vê a importância da gente estar mantendo, né? A gente está prevenindo, né, o Alzheimer, porque acho que o mais importante, assim, né, da gente ter uma vida longa é a gente poder ter essas nossas experiências conosco, né? Para que a gente possa passar essas experiências, né, para os nossos filhos, para a geração seguinte, né? Então, é muito importante a gente chegar a uma idade mais avançada, então tendo, né, a nossa consciência, tendo preservado então nossas memórias, nossa consciência, para que a gente possa transmitir, né, essas nossas experiências para as próximas gerações, né? Então, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo a todos, assim, né? Espero que eu tenha conseguido passar bem as informações. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai estar abrindo para vocês tirarem no final. Agora, vocês fiquem com a Karina aqui, que ela vai explicar mais alguns suplementos para vocês. Obrigado. Oi. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Karina Kiriki, atualmente eu estou no título de diamante. E eu queria, assim, dizer que, como eu falei um pouquinho no meio, falando um pouquinho da minha experiência com os suplementos, eu queria colocar para vocês, assim, um pouco do quanto, né, foi marcante a Atomy na minha vida, né? O quanto ela mudou não só a minha saúde, a minha autoestima, melhorou muito a minha fé. Então, eu sou completamente apaixonada pelos produtos e pela filosofia da empresa, né? Mas não me delongando muito, eu queria compartilhar com vocês agora na tela, né? Aqui, né? Assim, a gente falou até agora sobre suplemento, né? Muitas pessoas perguntam qual é a importância da suplementação nos dias de hoje, né? Como é que eu vou estar, às vezes, olhando para baixo porque eu estou colocando os slides, tá? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem para mim. Eu tenho que tomar para sempre? Bom, no meu caso, o Finezyme, o probiótico, é uma coisa que eu tenho que tomar pro resto da vida. Por quê? Porque eu retirei a vesícula e, no meu caso, às vezes tem pessoas que retiram a vesícula e não tem uma mudança muito grande ou grave na sua saúde. Mas, no meu caso, eu estava vivendo momentos bem complicados, né? E aí nós começamos a pesquisar qual a importância da suplementação. Se você ver nesse slide aí, há uns 30 anos atrás, 20 ou 30 anos, né? Não vou
acabar falando muito sobre a minha idade aqui. Mas o porquinho, né? Era mais ou menos, ele levava mais ou menos 6 meses a 1 ano para estar no tempo de abate. Hoje, são 60 dias. De 30 a 60 dias, eles já estão prontos para serem abatidos, né? Aí você pode se perguntar, sabe por que eu lembro disso? Porque o meu bisavô, ele criava porquinho, né? Então, assim, só que ele não era para vender para grandes lojas, então era um porquinho para casa, né? Ou para ele, no máximo, ele vendia um, né? Para as pessoas, né? Porque ele tinha um sítio, né? Então, assim, eu lembro que... Então, por isso que era assim, a gente comia sempre no Natal, né? A gente não come porquinho no Natal no Brasil. Então, essa tradição, ela não vem só porque é uma tradição, mas é porque era o tempo que levava, né? Naquela época, assim, eu lembro que a gente levava os restos de comida, tá? A lavagem que diz, né? Para os porquinhos. Mudou tudo isso? Mudou muito. Não é só pelo lado negativo, né? As rações, o que levou essas rações manipuladas que eles comem hoje, né? A quantidade de carne, né? Ou seja, a demanda é muito grande. A gente precisa de muito mais porquinhos, né? Para poder atender essa demanda global, né? E também a saúde do animal, né? Antigamente, se eles forem... fala-se muito sobre criar fechado, confinado, ou criar solto, né? O confinado, eles conseguem controlar um pouquinho mais a saúde do animal, né? E tanto é que, assim, nós vamos falar dos boizinhos daqui a pouco, né? Então, ele fala assim, aqui esse slide que eu vou mostrar agora, né? Você vê que era de 24 a 48 meses antes, né? Ou seja, de 1 a 2 anos, para o novilho estar pronto para o abate, hoje é de um ano a 2 anos, né? Então, tipo assim, é metade do tempo, né? E há um movimento bem grande para essa transição do pasto, de criar eles no pasto para criar eles no semi-confinamento ou no confinamento total, né? Há uma explicação, eu não sou especialista em agropecuária, porém a gente pesquisa um pouquinho, né? Falei com algumas pessoas que entendem dessa área. Então, assim, a carne macia, quando ele é confinado, a carne fica mais macia. Quanto menos o boizinho ou o novilho caminha, né? Quanto mais ele caminha, mais ele se exercita, assim, a carne fica um pouquinho mais dura. Então, eles querem a carne macia, querem atender a demanda, gerenciar o negócio, né? Porque, por exemplo, se eles estão confinados, eles podem usar o resto do pasto, assim, né? Do espaço da fazenda, ou seja, para outros tipos de culturas ou de agricultura, né? E produzir em massa e ter espaço minimizado e produtivo. Evitar imprevistos, porque às vezes tinha época de seca, doenças, né? Então tem como eles controlar. Fora isso, a gente sabe que em algumas rações, em algumas criações, existem alguns antibióticos para que eles não peguem doenças, né? Então tudo isso vem, né, para dentro do nosso corpo, né? Eu lembro que quando eu era nova, tinha uma horta no fundo, no fim da rua da minha casa, e não era monocultura, né? Que a gente tem uma perda bem grande de nutrientes do solo quando há uma monocultura, né? Do que uma cultura diversa, assim, né? Que nem eu lembro que na horta que eu ia, tinha alface, tinha repolho, tinha agrião, tinha, né? Vários tipos de coisa, e ele colhia ali na hora da terra ali o pé de alface, lavava num laguinho lá que ele tinha lá e já colocava no saco para levar para casa. Então, assim, não tinha esse intermédio. Hoje, assim, eu não... Deve ter, né? Claro, hortas, assim, no Brasil, eu acredito que, né? Aqui no Japão também, o pessoal, né, planta, assim, no quintal, se bem que tem que ter, às vezes, nessa época de frio, tem que ter uma proteção, senão morre tudo, né? Mas, hoje você precisa de o peixe vir para a peixaria, né? Até ele vir, eu já vi assim na televisão, assim, que eles vão pescar no mar, né? Aqui no Japão, e ficam 3 meses fora, então eles colocam no depósito do barco e colocam uma água com um produto químico para manter eles frescos lá embaixo, né? Então, a gente tem vivido isso, né? A demanda é tão grande, né? Os alimentos, por exemplo, os alimentos, assim, tipo as verduras que eu compro no mercado, elas estão todas bonitas, né? Então, dela vir de lá de onde ela foi colhida até aqui, às vezes usa para manter elas bonitinhas. Então, tudo isso, né,
a gente tem perdido nutriente, a gente tem, assim, antigamente tinha as vaquinhas leiteiras, hoje as vacas, assim, estão dando leite e já estão sendo inseminadas, então, assim, eu não estou declarando contra nada, mas há uma necessidade muito grande porque às vezes as pessoas perguntam por que os meus pais não precisavam de suplementação e a gente precisa? Por que tem tanta criança hoje, jovem, tem osteoporose e não tinha isso antigamente? Então é devido a tudo isso, né? Não é? É o êxodo, né? Do campo para a cidade, né? Antigamente as pessoas moravam mais no campo, hoje o maior número de pessoas na cidade, o menor no campo. Então tudo isso, não é dizendo que é ruim, né? Mas é que tudo isso ocasionou que a gente teve que haver mudanças, né? Então a gente está tendo na nossa nutrição, né? A gente pode compensar um pouco agora através da suplementação, né? Essa perda desses nutrientes, né? Então eu queria também compartilhar isso daqui com vocês, essa imagem, né? A gente tem sido constantemente bombardeado, né? Por radiação, né? Você vê aqui há várias imagens, vários exemplos de ondas, AM, FM, né? Elas são ondas mais espaçadas, né? Então, elas, né, não atingem o nosso corpo tão ferozmente como hoje. Você vê uma modulação aqui de celular, que são essas imagens menores aqui, do lado direito, essas imagens com um quadrado cinza, então são muito mais radiação, Wi-Fi, controle remoto, esse relógio watch que né? Então, tudo isso tem feito com que o nosso sistema imunológico fique um pouquinho defasado, né? A gente não tem como sair dessa como que eu posso dizer, essa tecnologia, desse futuro que está aí no nosso dia a dia, mas existe também as perdas com tudo isso que a gente tem tido de bom, né? Então, eu queria compartilhar com vocês agora um suplemento muito bom, por enquanto, assim, ele tem na Coreia, e tem em alguns outros países, aqui no Japão ainda não, mas está sendo estudado, né, para que há toda uma, porque às vezes você pode estar se perguntando daí do Brasil, ou se você é daqui do Japão, mas você é novo, por que que tem suplementos num país que não tem no outro, né? Então, assim, exige todo um processo de aprovação, né, de todos os componentes, como a Anvisa no Brasil, né? E também do poder da Comar própria de cada país, que nem no Japão, tem também de estar produzindo seus próprios produtos, né? Como o Leandro colocou, que o Plasma Alpha é um produto que foi produzido aqui, né? Foi idealizado aqui no Japão, então a gente quer também que outros países, né, que têm a loja da Atomy possam também estar sendo abençoados com esse suplemento, né? Então eu vou falar sobre o Remorin, né? É um suplemento muito bom para a parte imunológica, né? Ele foi criado para isso. Eu vou deixar só essa imagem aqui dos componentes, assim, principais dele. Então, eu vou estar explicando um pouquinho sobre ele. Por que ele chama Remorin? A definição de remo é hemoglobina, e do rim ele é separado, né? O H é uma abreviação de hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas, o I é uma abreviação de imune, e o M é uma abreviação de modulação, né? Ele foi um projeto nacional da equipe de alimentos de biotecnologia do Instituto de Pesquisas de Energia Atômica da Coreia, a CAERE, em parceria com o Hospital do Câncer da Coreia. Foram 8 anos de pesquisa e desenvolvimento, com investimento de 5 milhões de dólares patrocinado pelo governo da Coreia, para que pudesse ser desenvolvido visando a saúde das pessoas que lidam com radiação, diminuindo assim os efeitos nocivos da mesma, com o intuito de compartilhar também a nova substância com o mundo inteiro, né? O primeiro suplemento funcional de saúde para auxílio das funções do sistema imunológico aprovado pela FDA coreana e pela FDA americana, né? Que é Food and Drug Administration, né? Ele é formado pelo extrato dessas 3 plantas, né? Angélica gigas, Cnidium officinale e Paeonia japonica, né? Então, assim, é importante a gente saber um pouco sobre a composição para que a gente entenda, né, como eles chegaram nessas 3 plantas, né? A CAERE, né, que é essa Instituto de Energia Atômica da Coreia, ela estava tendo problemas com seus funcionários, né?
porque estava tendo muitos problemas de baixa imunidade, por estarem constantemente expostos à radiação. Porque lá na Coreia, a radiação é muito importante, porque eles não têm outras fontes de produzir energia elétrica. Né? Então, diante desses problemas, a CAERE pediu ajuda do governo coreano, como eu disse anteriormente, né, que eles pediram, né? Então, o governo investiu $5 milhões, né? E pediu para que esse suplemento fosse feito em 10 anos, então em 8 anos eles conseguiram fazer, né? Que ele fosse 100% natural, então ele exigiu essas condições, que fosse feito em 10 anos, que ele fosse 100% natural e que usasse apenas extrato de ervas ou plantas da Coreia, para não ter problemas com royalties. Então eles pesquisaram mais de 3.000 plantas. E havia um chá lá que eles usavam muito na Coreia, que já continham essas 3 plantas e mais uma outra planta, né? Só que esse chá tinha bastante efeitos colaterais. Então, além deles retirarem essa 4ª planta, né, eles também, usando a biotecnologia, eles também retiraram qualquer substância que pudesse trazer algum malefício, algum efeito colateral, né? Então, quais são os benefícios do Remo Rim? Vou colocar essa próxima aqui. Essa próxima foto. A gente já está visualizando. Né? Ainda não vou falar ainda dessa próxima foto, mas já deixo o slide aí, você pode até estar printando. Benefícios, né? Fortalecer o funcionamento do sistema imunológico, ativação das células NK, que são as natural killer, células imunes, que é gerada na medula óssea e que destrói substâncias nocivas ao corpo humano. Elas podem até comer células cancerígenas. Pode produzir, outro benefício, produzir mais glóbulos brancos e vermelhos. Os brancos são células de defesa e os vermelhos são células de transporte. Melhorar a capacidade de defesa do corpo. Ele é recomendado para pessoas que queiram aumentar o sistema imunológico e a resistência, pessoas com doenças crônicas, pessoas que precisam de restauração de energia, trabalhadores exaustos de longas horas, pessoas com insônia, estudantes que precisam de resistência física, condutores de longas distâncias, donas de casas cansadas, estresse do trabalho por causa do estresse do trabalho doméstico e atletas que consomem muita energia. Fora isso, como você está vendo nesse slide, então, quais são as 3 funções principais dele? Aumentar, você vê a setinha, aumentar as células natural killers. Ou seja, as células imunológicas são produzidas lá na medula óssea humana. O que essas são natural killers? Elas vão buscando no nosso organismo algum corpo estranho, alguma infecção, alguma inflamação para poder neutralizar, destruir, né? E depois ela aumenta também a produção de citocina, que é uma categoria de moléculas sinalizadoras que mediam e regulam a imunidade, a inflamação e a hematopoiese. O que acontece essa citocina? Por que ela regula, ela modula? Então, ela, tipo assim, ela faz transmissão, né? Tipo assim, ela passa as informações, ela manda, assim, por exemplo, se tem alguma célula que está se multiplicando de uma forma exagerada, ela vai lá e controla. Por isso que está escrito aqui, que ela sinalizadora, que ela media, né? Ela mede e ela regula, né? Então, ela suprime ou então, se está faltando que haja uma duplicação, ela vai estar ali cuidando. Então, ele aumenta essa citocina, né? E ele melhora a capacidade de defesa ativa do corpo e das células do sistema imunológico. A minha mãe gosta muito do Remo Rim. Ela tinha gravado um vídeo para poder estar colocando aqui para vocês, né? Mas, assim, isso ajudou muito na questão da insônia, né? Na questão dela se sentir melhor, de ter mais ânimo, né? De não ficar tão desanimada. Então, assim, pode falar. Não, só fazendo um adendo rapidinho, assim, é que a gente colocou que ele aumenta, assim, mas, na verdade, ele não só aumenta, né, mas ele modula, né? Então, ele regula, porque muitas vezes o nosso corpo, por ele estar muito inflamado, ele já está com essas funções aumentadas de uma maneira ruim já, né? De uma maneira, brancos, né? Por exemplo, o que, assim, não é que seja, né, algo que já seja que eu posso falar assim, não, é isso, mas alguns cientistas, assim, né, que estão pesquisando, por exemplo, o efeito dos problemas respiratórios, né, que o coronavírus traz, por exemplo, de algo chamado de cascata de citocina. O que é? O nosso corpo ele produz quando ele percebe, né,
o ataque daquele vírus no nosso pulmão, ele joga muita citocina, essa citocina que foi colocada aí de uma maneira exagerada no pulmão, de uma maneira que começa a atrapalhar a sua respiração. A intenção dele é querer matar rápido, né, aquele vírus, mas é uma reação exagerada, né, uma reação, por ele já está, muitas vezes, já está trabalhando de uma maneira além do que ele deveria trabalhar, né? Então, o hemorrim ele seria muito legal porque ele traz esse controle, né? Ele não permite que haja uma ação desmedida. Então, se está demais, ele vai estar reduzindo, e se tá muito baixo, ele vai estar aumentando a nossa defesa, as defesas do nosso organismo. Só queria deixar isso adendo rapidinho. Não, é muito legal isso, porque a gente vai conhecendo as coisas e vendo que cada detalhe da composição dos suplementos da Atom, ele tem uma função muito importante, né? E no caso que ele colocou da citocina, né? Então, ela também tem esse poder de suprimir. Tá demais, né? Tá se multiplicando de forma exagerada, tá numa quantidade muito grande, ele vai, né, modular. Que esse hemorrim, ele também é a modulação do sistema imunológico. Como a gente né? falou, né, o rim lá, né? É o que? O M do rim lá é o que? É modulação. Né? Então, ele vai modular o nosso sistema. Então, assim, as pessoas perguntam bastante para mim. E pessoas que têm doença autoimune, o que fazer, né? Toma, não toma? Então, assim, tem pessoas, assim, que a gente conhece que tem experimentado, né, por ele modular e não só aumentar, né, porque você sabe que nem tem pessoas que têm doença autoimune, então ela tem que tomar corticoides, porque ela tem que suprimir, né, o sistema imunológico, ela tem que fazer com que os anticorpos diminuam a quantidade de ação deles, né, para eles não continuarem atacando as células do próprio corpo. Então, assim, nós temos tido algumas pessoas que têm tido um bom resultado, mas é claro que a gente sempre fala, né, principalmente quando a pessoa já tem um acompanhamento médico ou já tem alguma doença crônica, no caso aqui, é indicado para pessoas com doenças crônicas, mas com acompanhamento médico, né, com consulta médica, ok? Né, que a gente sabe que suplemento não é medicamento, né, mas ele vai estar ajudando, auxiliando, né, a que a gente possa ter uma qualidade de vida boa, ok? Tanto assim que eu não sou médico nem nada, né? Então é melhor procurar um médico se você queira fazer isso. Mas no caso, por exemplo, de você já ter uma doença autoimune assim, o que seria mais interessante era você começar antes, né? Por exemplo, de usar um hemorrim, por exemplo, começar fazendo aquele procedimento que eu falei, que é arrumando o seu intestino, né? Para evitar que essas substâncias que estão provocando a autoimunidade, né? Essas proteínas que estão atravessando o nosso intestino, que não deveriam estar atravessando, né? Que você, então, regule para que essas substâncias parem, né? De atravessar, né? Então, o seu intestino fique regulado, fique normal. Então, por exemplo, usando os probióticos, usando, por exemplo, a espirulina, por exemplo, porque ela é um excelente pré-biótico, e ainda assim ela vai estar te dando muitos aminoácidos que vai estar ajudando o seu organismo a curar esse problema, né? A melhorar esse problema, para depois estar usando, por exemplo, um suplemento igual o hemorrim. Mas eu falei, não sou médico nem nada, então é melhor se você quer fazer esse protocolo, é melhor você procurar um médico, sim, né? Que seja especializado nisso, né? Que é como é que chama? Existe... você pode procurar um nutricionista, mas que ele vai te indicar o médico mais indicado para estar fazendo esse procedimento, né? Então, assim, eu vejo, assim, que no meu caso, assim, eu tive uma mudança bem grande na minha saúde, né? O fato de melhorar a parte do meu intestino, como a gente estava falando sobre os probióticos, teve uma mudança bem grande, e como o Leandro mesmo falou, no caso da serotonina, da sensação de felicidade, né, ela tem se você não tem uma absorção, se você pensar no tipo de qualidade de vida que eu estava tendo, é bem preocupante, porque se você não está conseguindo absorver os nutrientes, automaticamente você não consegue, né, que nem se você não absorve a serotonina, você não vai absorver a acetilcolina, então você vai ter problemas na memória, né, porque não está absorvendo nada. Então, o que vai estar trazendo para o seu corpo
de qualidade, tanto de absorção desses nutrientes para ter uma boa saúde, mas também no seu cérebro, né? A falta de nutriente, o que não vai começar a causar? Um outro dia eu compartilho um pouco com vocês o quanto eu estava levemente deprimida antes de encontrar a anatomia. Então, assim, é claro que tem vários fatores, mas o quanto que os suplementos são muito importantes para mim por causa disso, né? Então, talvez a gente tenha um cuidado bem grande e o pessoal, talvez a gente pesquisa tanto, e por isso que o pessoal quer tanto que às vezes a gente esteja falando sobre suplementos, porque realmente ele tem transformado as nossas vidas, né? Então, a gente fica muito feliz de compartilhar com vocês tudo isso. A gente não vai falar hoje sobre a espirulina, mas a espirulina tem transformado a vida de pessoas que mesmo com medicamento não conseguiam modular a sua pressão arterial. Então, assim, é impressionante falar das coisas que a Atomy tem nos proporcionado, né? Então, eu vou falar agora sobre a vitamina C. E quando a gente fala sobre vitamina C, a primeira coisa que as pessoas pensam, né, é gripe. Vou deixar esse outro slide aí, mas vou continuar falando, né? Na verdade, ela chama Atomy Vitamina C 7 alimentos coloridos. Ela tem esse nome, né? Ela chama Atomy Vitamina C Alimentos Coloridos. Aí, por que você pensa assim? Eu vou falar rapidamente. Por que tem esses... O que tem a ver esses, né, alimentos coloridos, né, na vitamina C da Atomy, né? Então, assim, tem uma pesquisa, né, sobre o quanto a gente se beneficia de ter um prato colorido, né, de ter alimentos com todas as cores ali, que isso vai fazer com que a gente tenha, né, uma nutrição completa. Então, na vitamina C da Atomy, né, tem os alimentos amarelos e os alimentos vermelhos, né? Ele tem o extrato de manga, de mandarina, de abóbora japonesa, que é a kabocha, tem de cogumelo de casco preto, tem o açafrão, os alimentos vermelhos, ela tem o morango e a romã, né? Então, por que eu tô falando só isso aqui brevemente, né? Para que você veja que a Atomy, ela se preocupa, né? Se você entrar no site da Atomy, você vai ver essa imagem, assim, não dessa forma, né? Mas ele fala um pouquinho sobre esse conceito de alimentação colorida, né? Então, ele fala assim, que se a gente conseguir se alimentar, né, por dia com todas essas cores, a gente vai ter uma alimentação... Essas cores do nosso prato, né? No nosso prato, a gente vai ter, ó, uma boa nutrição, né? Que nem a cor preta seria algo, feijão preto, o gergelim preto, o branco seria alho, pera, cebola. É claro que tem outros, né? Outros alimentos, mas são só exemplos, né? No verde, brócolis, artemisia, espinafre, o vermelho é romã, tomate, morango, amarelo, manga, cabotiá, açafrão, tangerina, cogumelo de casco preto, né? Então, eu vou só falar isso aqui. Quando nós falamos sobre vitamina C, o que mais vem na nossa cabeça é o quê? É gripe, resfriado. Existe um grupo de pessoas, né, que tem realmente falado, e isso eu vou deixar até para o Leandro, assim, que eles falam que a vitamina C não cura gripe nem resfriados. Ele vai falar agora. Realmente, né? Não, mas é uma informação assim, um pouco estranha, porque realmente a vitamina C ela não cura nada, né? Aliás, não existe, até onde eu sei, nenhum remédio que cure gripe, né? Os medicamentos que existem aí, eles são só para combater, né, os sintomas da gripe, né? E a vitamina C, ela não, a única coisa que pode curar, uma coisa que eu sei que pode curar a gripe é o nosso próprio sistema imunológico, né? Nosso próprio sistema imunológico que pode tá matando este vírus, né? Então, o vírus da gripe ou qualquer outro vírus. Então, o que a vitamina C faz, ela é o quê? É ajudar o nosso sistema imunológico nesse processo, né? Então, realmente, a vitamina C em si, mas o que é comprovado é o quê? Quando você toma a vitamina C, pelas ações anti-inflamatórias que ela tem, ela vai estar ajudando os processos inflamatórios, ela vai estar ajudando, né, o seu sistema imunológico a estar combatendo esses vírus. Mas, em si, a vitamina C sozinha, ela não... se você não tivesse sistema imunológico e tomar vitamina C, não adianta nada. Como eu sempre falo, eu tomo vitamina C e, assim, mas se você me perguntar qual é o suplemento que você não deixaria de jeito nenhum de tomar, é o probiótico. Porque pensa, se você não tiver uma microbiota saudável, de nada, a suplementação que você fizer, mesmo suplementação e alimentação, ela não vai ter uma absorção. Se ela não tem absorção, você não vai conseguir, né,
ter o benefício desse nutriente. Mas a vitamina C, ela é muito mais do que uma simplesmente, ela é simplesmente, é muito mais do que isso. A vitamina C, ela é conhecida como ácido ascórbico, né? Eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Ela é uma vitamina necessária para a síntese do colágeno, porque quando a gente fala em vitamina C, a gente pensa gripe e colágeno, né? Porque ela é precursora do colágeno, que é uma estrutura, mas ela é uma estrutura muito importante para a formação dos nossos ossos, de cartilagem, de músculos e dos nossos vasos sanguíneos. A vitamina C também atua no nosso sistema imunológico e no nosso sistema nervoso central. O ácido ascórbico, ele é produzido pelos rins de répteis, de algumas aves, mas, diferentemente, né, para ele, nós precisamos de obter a vitamina C pela nossa alimentação ou suplementação, né? Das 13 vitaminas, né, que os seres humanos precisam, apenas 2 são parcialmente produzidas pelo nosso organismo, que é a vitamina D e a vitamina B7. As nossas 13 vitaminas, elas são divididas em duas, né? São divididas em dois, hidrossolúveis e lipossolúveis. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas perguntam, as miligramas da vitamina C da Atomy, elas são mais do que você precisa diariamente. Aí as pessoas falam, mas isso não vai fazer mal para mim, né? Então, eu vou explicar rapidamente. As vitaminas lipossolúveis, algumas são armazenadas no fígado e no tecido gorduroso. Não há perda dessas vitaminas. Tudo que é ingerido, se não for aproveitado no momento, ela é estocada para momentos de escassez. As lipossolúveis, que são, ou seja, são absorvidas, né, através de gordura. E tem as vitaminas, lipossolúveis são a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. As vitaminas hidrossolúveis, como o próprio nome indica, né, elas são absorvidas, né, ou diluídas em água, são facilmente excretadas através da urina. Então, praticamente não há armazenamento. E tudo que não é utilizado no momento, se você não estiver necessitando de vitamina C no seu corpo, você não precisa se preocupar que ela vai ser eliminada. Né? Isso são estudos científicos, não são o que eu acho, né? Então, às vezes a pessoa pode perguntar para você, por que eu falo? Talvez você esteja ouvindo essa reunião hoje, você seja somente um consumidor, ou você esteja conhecendo agora a Atomy. Mas se você é um representante da Atomy, ou se você tem vontade, né, de saber, você tem que conhecer bem, né, os seus produtos. Você é autônomo, você é dono do seu negócio. Você precisa conhecer. Então, é importante que a gente saiba falar sobre os nossos produtos, né? Então, por isso que eu estou dizendo, quando alguém chegar para você e perguntar, você vai saber responder. Como a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, você não vai ter problema, não vai ficar vitamina C demais no seu corpo. Se você não tiver necessidade no seu corpo, ela vai eliminar essa vitamina C, ok? As funções da vitamina C são proteger contra a baixa imunidade, contra doenças cardiovasculares, ela tem esse benefício, ela tem essa propriedade de combater doenças nos olhos, de envelhecimento da pele, ela também ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e regula o nível de colesterol, né? Então, assim, você vê que é muito mais do que simplesmente associar ela apenas a colágeno e a gripes e resfriados. A vitamina C também é importante nas seguintes funções: absorção de ferro pelo organismo, então ela é importante, né, para que haja uma absorção de ferro adequada. Ela ajuda na produção de noradrenalina, que é um neurotransmissor, ou seja, então há neurotransmissores que precisam da vitamina C para que haja uma ativação melhor. Ajuda na produção de carnitina, que é uma substância que auxilia o funcionamento das mitocôndrias, né? O que é a mitocôndria, né? São organelas responsáveis pela queima de açúcar, ou seja, pela produção de energia no nosso corpo. Então, veja bem, né? Tudo isso que a vitamina C vai nos ajudar. Ela ajuda no metabolismo das prostaglandinas, que lhe confere um efeito anti-inflamatório. Ela tem ação antioxidante e o nosso organismo precisa de vitamina C para produzir músculos, né? E ela é importante na cicatrização. Se você tiver queda de vitamina C, você não cicatriza. Não há uma cicatrização, não tem uma cicatrização boa, os seus dentes começam a sangrar, né, amor?
Começa a cair seus dentes, se você tem que a falta exagerada, né, de vitamina C é escorbuto, né? Então, tipo assim, é bem grave. Então, nós precisamos de suplementar, senão... Que sem a vitamina C você vai produzir menos colágeno, né? Então, você não vai conseguir. O colágeno, ele serve o quê? Para tá fazendo essa função, né, de estar dando elasticidade para a nossa pele, né? Então, se você não tem colágeno, a sua cicatrização vai estar prejudicada, né? E ajuda na prevenção de infecções, né? Então, olha, eu queria só explicar rapidamente os sintomas de deficiência de vitamina C, para você ficar ligado. Cansaço, palidez e tontura devido à anemia causada pela pouca absorção do ferro. Então, porque você não tem vitamina C, a absorção do ferro fica defasada. Então, você fica anêmico, né? A dificuldade para cicatrização de feridas devido à deficiência do colágeno, sangramentos, principalmente pela gengiva e nariz, mas que podem surgir em qualquer local do corpo, devido ao rompimento dos tecidos que suportam os vasos sanguíneos. Então, ela é super importante para os vasos sanguíneos, né? Então, ó, manchas arroxeadas pelo corpo, também pela fragilidade dos vasos sanguíneos, deformidades ósseas e aumento de risco de fraturas, principalmente em crianças, pois altera o processo de calcificação, né, e formação dos ossos. Queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, cartilagem e articulações, dor óssea, inchaço no corpo, queda e amolecimento dos dentes, pois altera a formação de dentina, que é a matriz dos dentes, aumento do risco de infecções, como gripes, resfriados, pois a falta de vitamina C prejudica a formação dos glóbulos brancos e altera várias funções do sistema imune. Tristeza, estresse mental, dificuldade de raciocínio, pois a falta dessa vitamina pode produzir alterações químicas cerebrais. Olha para você ver o quanto é importante a vitamina C, né? Então, assim, eu fiquei assim, a gente vai pesquisando um pouco, você fica assim, nessa época de corona, né, de pandemia, a gente tem se suplementado muito, então a vitamina C ela é de suma importância, não somente por causa das gripes, resfriados, por causa do corona, mas por essa infinidade de coisa que foi falado sobre a formação dos nossos músculos, cicatrização, né, a saúde dos nossos vasos sanguíneos, né, a fixação do ferro no nosso organismo. Então, ela tem uma infinidade, se você pesquisar, ela tem uma infinidade de benefícios, ok? A vitamina C, ela custa, aqui no Japão, ela custa 2.225. Ela tem, ela é recomendado 1 por dia, né? Se bem que quando eu fico bem gripadinha, eu tomo um pouquinho mais, né? É recomendado 1 por dia e vem 90 sachês na caixinha, ok? Eu vou falar com vocês agora sobre esse suplemento aqui. Eu vou colocar aqui. Vou jogar aí o slide para vocês. Eu vou falar sobre o sal palmeto. Atome sal palmeto. É um suplemento maravilhoso. Aqui. O Atome sal palmeto. Ele tem 5 tipos de fórmulas funcionais para a saúde masculina. Solução 1, extrato de fruta de palma nokogiri, coenzima Q10, vitamina E, selênio e zinco, né? Então, o que é essa sal palmeto? Ela é uma palmeira de folhas recortadas, algumas delas chegando a cerca de 700 anos. Ela tem uma grande vitalidade para sobreviver não só à seca, como pragas e também ao fogo. É um alimento no qual os homens americanos nativos, há muito tempo, acreditavam que ingerir ela trazia muito benefício, como força e vitalidade. Então, eles achavam que ela era uma planta super poderosa, né? E é mesmo, ela é uma planta medicinal que traz benefícios, assim, tremendos. Ele é depois eu vou falar, assim, sobre outros benefícios dele. Tem a vitamina E, que é um poderoso antioxidante, né, que protege os lipídios do corpo da oxidação e ajuda a manter a saúde celular. Temos também o selênio, que é um dos minerais abundantes no brócolis, em frutos do mar também, em carnes, ovos, e é um nutriente que você deve ingerir para uma vida diária ativa. Nós temos também a cada 100 gramas de ostras contém cerca de 190 miligramas de zinco, né? Então, sendo uma fonte abundante de zinco
ele é um oligoelemento essencial para o crescimento e desenvolvimento do corpo. Está presente nos tecidos de todo o corpo humano e é mais comumente encontrada na próstata para concentração, pela concentração do tecido. Então, o sal palmito, ele, na verdade, ele é um suplemento que ele foi idealizado, né, para os homens, para a saúde da próstata. Para isso que ele, né, foi idealizado. Mas nós, mulheres, temos sido muito, muito beneficiadas com esse suplemento também, né? Ele é muito interessante porque ele inibe, né, qual que é aquela... Explica essa parte. Então, quando você tem esse receptor, né? Então, não estou dizendo que todos os problemas de calvície, todos os outros problemas sobre os benefícios que ele vai trazer, que é só sobre isso. Mas quando ele tem uma origem hormonal, então o sal palmito ele vai ter uma ação muito benéfica, né? Ele combate a próstata aumentada, né? A incontinência urinária, devido à idade ou não, porque tem pessoas que geralmente, não só os homens, né? Mas, assim, tem pessoas que começam assim, quando o homem acaba o xixi e continua pingando, né? Então, assim, uma incontinência que acaba... Isso, às vezes, é devido a um mau funcionamento ali da próstata, né? Então, o sal palmito vai ajudar muito. Mas em mulheres, por exemplo, no caso da minha mãe, como ela é cadeirante, ela tinha um problema sério, né? Na questão da incontinência, né? E como ela sentia bastante dores para ficar em pé, que ela não consegue dar passo, mas ela ficava em pé para sentar na cadeira de roda no vaso sanitário, e nesses momentos ela, por causa às vezes da dor, do esforço, ela fazia um pouquinho de xixi na fralda, né? Ou às vezes até na roupa, não conseguia segurar. E aí ela começou a usar o sal palmito, e ela não faz mais, né? Ela não urina mais, né? Nesses momentos assim em que ela tem que se esforçar. E também ele é muito bom para quando você vai muitas vezes no banheiro, né? Às vezes a pessoa acabou de ir no banheiro e tem vontade de ir de novo, então ele ajuda muito. E no caso, a minha mãe, às vezes, na época que ela começou a usar, ela ia 5 a 6 vezes no banheiro. E é ruim, né? Porque ela precisava de acordar meu pai, pedir ajuda. E aí ela diminuiu, ela falou que a gente tomava, né, dava para ela mais ou menos entre 9 e 10 horas da noite, e aí ela ia até 5 horas da manhã sem precisar ir ao banheiro. Então, é qualidade de vida, né, gente? Então, assim, ó, idas frequentes durante a noite ao banheiro, prevenção do câncer de próstata, então ele previne, né? E é o combate ao DHT que eu estava falando, né? Que seria essa testosterona ativada, né? Então, quando você tem receptores, né, de DHT assim no seu cabelo, então esse DHT que deveria fazer bem, que deveria, né, que ele faz bem, né, para o nosso corpo, mas como a gente tem receptor no cabelo, ele começa a ir lá e se juntar lá, e aí o homem começa a ter aquela calvície aqui ou aqui no coquinho, e a mulher começa a ficar com pouco cabelo, ralo, né, fica ralo. Eu tava com o cabelo bem ralo. Então, assim, fora todos os shampoos, que usa os shampoos da Acne, que todas as linhas são anti-queda, usar o sal palmito vai ajudar muito como que fala? Fica mais cheio, né? Fica mais o preenchimento dos lugares que já estavam já sem cabelo, aquelas entradas bem... Tem um amigo nosso que tava, né, com umas entradas assim, que em volta, assim, muito ralo o cabelo, algumas partes nem tinha, e começou a preencher, né? Então, como eu disse, apesar dele ser um medicamento idealizado para os homens, né, ele também combate, tanto em homens e mulheres, inflamação na bexiga, porque às vezes as pessoas têm bastante cistite, né, mulheres, né, no caso, né, infecção urinária, crescimento de pelos. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que ele traz para as mulheres. Sabe aqueles crescimentos de pelo? A testosterona está alterada, né? Você tem receptores aqui, então ele começa a encher de pelos mais grossos, né? O que acontecia comigo, né? Cistos nos ovários, síndrome do ovário policístico que eu tinha, né? Desequilíbrios hormonais, combate também a calvície na mulher, né?
espinhas e ajuda na menopausa. Então, ele é excelente, é um suplemento, assim, que traz muitos benefícios mesmo. Então, assim, super recomendo. Ele tem 90 cápsulas, ele custa aqui no Japão 3.132 ienes, ele tem 8.300 mil PV, e você precisa tomar só um por dia. Quer falar alguma coisa? Só assim, né, para assim, ver realmente, né, a intenção com a queda de cabelo, assim, né, ver se realmente o seu problema é por causa do receptor de 5-alfa-relutase que vai estar produzindo mais DHT, né, porque se não for o seu caso, né, não vai ter efeito nenhum, né, porque às vezes a pessoa tem essa produção, esse DHT em excesso, né, que vai tanto acumular no seu cabelo, como esse DHT vai estar acumulando também na sua próstata, né? Então, vai estar aumentando a sua próstata. Mas tem que ver se esse é o seu problema, porque também se você não tem, né, uma produção de DHT, às vezes a pessoa é o contrário, ela não tem, né? Então, se você usar um inibidor, demais, né? usar um inibidor pode não ser muito bom. Então, é bom sempre procurar um médico para saber qual é o estado da sua testosterona, né? Qual é a razão, né, tanto da queda de cabelo como no caso da próstata aumentada, ele vai sempre ajudar, né? Ele vai sempre estar te ajudando. E para prevenção, na prevenção, né? Na prevenção, porque é muito importante quando a gente fala de suplemento, é muito importante que a gente possa tanto observar como o nosso corpo está reagindo a esse suplemento, porque são todos produtos naturais, né, da Acne. Mas, às vezes, assim, faz bem para uma pessoa e para outra tem algo, assim, que não fica bem. Ou como o Leandro mesmo colocou. Às vezes, a causa da sua calvície não é essa questão do problema da testosterona ativada. Pode ser nutricional. Pode ser nutricional. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo, a gente também... Né? Então, assim, a gente fala, mas não é que ele é específico para isso. Ele trata a próstata e inibe os receptores da DHT. Então, ele vai trazer inúmeros benefícios, mas nós temos que saber quais são os déficits que tem na nossa saúde. Ok? Eu vou falar agora sobre esse suplemento, é o último, então, obrigado por você estar nos ouvindo até agora. Simplesmente eu amo esse suplemento, eu não fico sem, porque eu tenho um problema bem sério no olho. Então, assim, ele é meu querido. Ele e o Plasma Alpha têm sido os meus companheiros mais, assim, recentes, assim, não. Ele já é mais antiguinho, mas o Plasma Alpha foi lançado ano passado, eu não fico sem. E aí, no próximo seminário, a gente vai estar falando sobre o Plasma Alpha de uma outra forma lá também. A gente falou hoje, mas a gente vai falar mais. Só para que você tenha uma ideia, vou jogar esse slide aí. Aqui fala um pouco, né, sobre o marigold, que é a flor de calêndula, né, que é da onde é retirado a luteína, Flora Glow, né, que é a luteína, a qualidade da luteína é um material natural que foi extraído e refinado de flores de calêndula, né, com método de fabricação patenteado internacionalmente. Usamos apenas a marigold, que é cultivada em fazendas contratadas na Índia, que atende às condições da Kemin Health. Né? Então, aqui explica só um pouquinho sobre como é feita a extração, né, para oxidação, purificação da luteína, ok? Então, aqui são os extratos em pó das berries que são tiradas dela, framboesa, bilberry, cranberry, a elderberry, a blueberry, o morango, né? Os ingredientes auxiliares são o zinco, o óleo de oliva e a vitamina A, né? É bem simples, só tira um print, né? Só para ajudar. O azeite de oliva, assim, ele está para ajudar na absorção, né? Porque a luteína, ela também é lipossolúvel, né? Ela é absorvida em gordura, né? Então, por isso que tem esse extrato de azeite de oliva aí, né? Para estar ajudando, né? Na absorção da luteína pelo nosso organismo. Então, é para você ver, assim, como a Atomy, ela pensa em tudo. É tudo, tipo assim, na verdade, eu não comentei, mas tipo, todos, né, os suplementos, assim, ele não é uma coisa específica, mas ele é fruto, assim, né, realmente de uma engenharia
uma engenharia assim de nutrição mesmo, assim, né? Você pode ver aqui mesmo lá o Milk Thistle, ele tem todas as vitaminas para estar ajudando, né? Não é só o Milk Thistle em si, né? Ele tem todas as vitaminas. O probiótico também, ele já vem com os prebióticos, né? Para estar. Então, todos os suplementos assim, eles têm toda essa engenharia para estar assim, proporcionando assim, né, o máximo de absorção do nosso organismo desses nutrientes. Né? Porque vocês sabem, né, que a Atomy, ela tem como instituto de pesquisa, né, que é o Instituto de Pesquisa de Energia Atômica, que ele é em biotecnologia, ele é o primeiro do mundo, e em termos de pesquisa, ele é o segundo maior do mundo, ele só fica atrás da NASA. Então, você pode ter a certeza absoluta que todos os produtos de todas as áreas, seja de uso pessoal, de uso para sua casa, de suplementação, é top de linha. Sabe, assim, é o segundo maior instituto de pesquisa do mundo, é o que tem de melhor em biotecnologia, e é o primeiro em biotecnologia. Então, você pode ter a certeza que tudo aquilo que você precise, todo efeito colateral que você não precisa ter, eles usam a biotecnologia para retirar, tá? Então, assim, só isso aqui é bem simples, é só para mim, antes de entrar nos benefícios desse suplemento, o Atomy Premium Lutein 30, ele usa cápsulas vegetais, né, facilmente solúveis. Então, por ser uma cápsula de origem vegetal, ele pode ser tomado por pessoas com alergia à gelatina e vegetarianos. A tecnologia da cápsula é patenteada. As cápsulas são derretidas e digeridas rapidamente pelo nosso organismo. Tem excelente resistência ao calor e por ser estável, né, as cápsulas não se aderem, ou seja, elas não ficam grudando, né? Ela é fácil de engolir porque ela é insípida, ela é inodora e 30 miligramas de luteína por dia por uma pequena cápsula. Agora eu vou colocar esse slide aqui para que você possa já estar visualizando um pouco, enquanto eu vou estar explicando. A luteína, ela pode ser encontrada em alguns vegetais, em ovos. Suas principais fontes, porém, elas são de vegetais e ovos, né? Mas, assim, a probabilidade da gente conseguir absorver a luteína, ela acaba ficando um pouco baixa, devido a tudo aquilo que a gente falou sobre a importância da suplementação. Né? Às vezes, os nutrientes já terem sido, né, um pouquinho defasados até chegar para nós, né? Então, ela é considerada como a vitamina dos olhos, a luteína, pois ela consegue proteger os nossos olhos da incidência de luz danosa à retina, além de filtrar a incidência de luz azul, né? Então, a luz azul, ela pode prejudicar a mácula do nosso olho. Então, eu queria falar algumas coisinhas. O que foi acontecendo com os meus olhos? Como você pode ver nessa imagem, aqui há várias imagens de televisões. Se você for da minha época, você vai saber que a nossa televisão antigamente ela era côncava, né? Então, o que acontecia, né? O nosso olho, ele sempre está precisando porque a luteína, ela ajuda nos detalhes das coisas, né? Então, a gente precisa, o nosso olho, ele sempre precisa de ter essa dimensão de profundidade, de altura. Então, quando você vê uma imagem, né, quando a imagem a tela do televisor era côncava, ela não forçava tanto os nossos olhos, né? Então, assim, imagina que o nosso olho fica todo momento tentando focar, né? E hoje nós temos tudo tela plana, é bonito, a imagem é bonita, né? Mas ela força muito mais os nossos olhos, porque ela fica, como eu disse, tentando trazer aquela imagem plana, bonita, trazer a profundidade, trazer a dimensão daquilo lá. Então, tudo isso trouxe, assim, já um cansaço para o nosso olho. Fora isso, essa luz azul que a gente tanto fala, que tem nos computadores, nos iPads, né, nos iPhones, né, nesses, como que fala? Androids, né? Então, assim, essa incidência, né, ela é muito maior hoje do que antigamente, né? Então, ele é muito bom também para quem viaja à noite, né? Então, assim, ele é recomendado para pessoas que fazem muito uso de computadores, de celulares e tablets, pessoas que dirigem muito durante a noite, pessoas que têm a síndrome do olho seco, que é no meu caso, e pessoas que querem prevenir danos à mácula, né, que é esse DMRI, que é degeneração macular relacionada à idade. O que a gente tem visto, né,
que eu vou estar compartilhando um pouco com vocês agora, é que muito mais pessoas, essa degeneração macular, ela não tem sido mais tão relacionada à idade, é pessoas novas que têm realmente sofrido com essa degeneração precoce, né? Então, como você pode ver nessa imagem, né? Você pode ver que aqui está a córnea, a pupila, né? A íris, né? Que é na íris que há a concentração de luteína. A íris é como se fosse um filtro para não deixar que nenhuma luz danosa entre lá no fundo. Se você for ver lá no fundo, retinho, assim, está escrito mácula lútea e fóvea ali, é ali, né? Então, quando, por exemplo, por que fala sobre pessoas que estão dirigindo à noite? Quando você está em um lugar escuro, a sua pupila, ela dilata, né? Para você poder enxergar melhor, né? E quando vem uma luz, né? A claridade vem, a nossa pupila se fecha rapidamente, né? Só que a nossa íris, se ela não está com uma concentração de luteína boa, se você não tem uma, né? Não está bem nutrido ali de luteína, essa luz entra e bate lá no fundo da mácula e aos poucos, né, vai causando essa degeneração. Você pode ver na imagem de baixo, aqui é uma mácula do lado esquerdo, é uma mácula normal, e do lado direito já é uma mácula com DMRI. Essa mácula, ela realmente ela começa a aparecer pontos negros, assim, você não consegue enxergar. Eu acho que é horrível, sabe? Eu tenho a síndrome do olho seco, e começou por causa de iPhone, né? Eu trabalhava num lugar e eu fazia muitos não designs, muitos slides, eu usava muito tablet, usava muito e sem perceber aquilo foi danificando demais o meu olho e eu acordava, quando eu acordava de manhã parecia que o olho estava com uma dor aguda, doendo e eu ficava forçando bocejar porque a impressão que dava é que estava você olha assim, parece que tá lubrificado o seu olho, né? Mas só que doía, assim, uma dor lá no fundo do olho, e eu ficava assim, o que tá acontecendo? E quando eu bocejava, aliviava. Aí eu comecei a forçar a bocejar para encher de água. E aí, depois de um tempo, meu olho começou a sair água. A ficar, água não, né? Sair lágrimas, né? Direto. Aí eu ficava assim pro Leandro, né? Por que se eu tô com síndrome do olho seco, por que fica saindo, né? Tá um exagero de produção de lágrimas, então explica. É por causa justamente disso, né? Como o olho tá seco, então a glândula lacrimal começa a produzir em excesso. Fica produzindo em excesso. Então, eu achava que estava em excesso, e quando aí a gente foi ver, foi não, né? Então, assim, eu tenho bastante dificuldade, aí começa, na minha experiência, né? Ele dói muito quando não toma luteína, assim, e quando eu tô muito cansada, precisei de estudar muito, e aí fica parecendo que tem uma névoa, assim, ó, no meu olho, assim. Enquanto eu não tomo a luteína, assim, sabe, ele não. Então, realmente, no meu caso, como eu já houve uma degeneração em algumas coisas, como eu já tenho a síndrome do olho seco, é muito ruim, porque não dá para ficar sem a luteína, né? Então, assim, você pode ver agora nessa imagem que eu vou compartilhar com você. Isso aqui foi um experimento, né? Ele tá virado, não comer, né? Desculpa. A primeira imagem, né, que está embaixo, é uma solução de controle, né, que é uma solução azul, colocaram-se uma solução azul na água, né, e a luz azul, né, que aí eles colocaram a incidência da luz azul, né, da luz, assim, uma incidência de luz, né, e a luz azul penetra mesmo em soluções relativamente escuras, né. Então, assim, ele quis meio que mostrar, assim, como a nossa íris, sem luteína, como que a luz vaza. Você pode ver que o canhão de luz está aqui, ele vai totalmente, ele fica perfeito lá atrás na parede, né? E no segundo experimento, a solução de baixa dosagem de luteína. A luteína pode absorver a luz azul, no entanto, a quantidade de luz azul absorvida está diretamente relacionada à concentração de luteína. Então, a gente tem um pouquinho de luteína, né? Na concentrada aqui na nossa íris, mas ainda assim há uma vazão de incidência de luz saindo ali que você vê projetada na parede. E o terceiro é uma solução de alta dosagem de luteína, então a luz azul é completamente absorvida pela solução de luteína.
quanto maior a concentração de luteína, maior a absorção de luz, ou seja, ela não vai deixar. Então, a gente vai estar ali suplementando para que a nossa íris não permita que passe nada. Isso é importante, né? No caso da átomo da luteína, são 30 miligramas de luteína, né? Que você tem por cápsula, né? Que é uma dosagem bem alta, assim, para se você quisesse obter isso através tipo, da nutrição, seria muito difícil. Você tem que comer uma quantidade, assim... muito grande de cenoura. Você tem que comer o dia inteiro para comer, assim, para você conseguir, você tem que, sei lá, comer uns 2 quilos assim, de vegetais por dia. Então, é uma quantidade muito grande de proteína, né, que você vai ter aí uma pequena cápsula. Nessa pequena cápsula. Né? Então, é muito difícil você, através da nutrição, você vai ter um pouco de luteína no seu olho, você vai, mas quando você tem essa concentração para realmente proteger completamente seu olho, igual você viu ali naquela imagem do vídeo, realmente é só com suplementação mesmo, assim, né? Então, assim, devido a todas essas coisas, né? Não estou dizendo que é muito importante, né? A gente ter o nosso iPhone, sabe, assim, porque não é só uma ostentação, é uma necessidade, às vezes, porque você precisa de fazer tantas coisas, o nosso controle remoto, sabe, assim, o nosso Wi-Fi, nós precisamos disso. Mas isso não quer dizer que não tenha afetado um pouquinho a nossa saúde. Então, assim, nisso nós vemos, assim, a grande importância da gente estar suplementando. Como são suplementos naturais e com uma origem muito responsável, né, e de um instituto de pesquisa muito renomado, então a gente pode ter a certeza que a gente está suplementando, ajudando o nosso corpo a viver, ter uma qualidade de vida melhor e sendo átomo. E além de tudo, eu acho isso muito legal, porque é o que eu sempre falo para os nossos parceiros. Você pode ir no mercado que você gosta 10 anos. Você conhece o gerente, você conhece o dono, né? Mas ele nunca vai chegar para você. Pode levar vários clientes novos para ele. Você pode ser aquele cliente fiel que não compra em nenhum outro lugar, só compra lá. E ele pode até ter vários produtos de ótima qualidade, mas ele nunca vai chegar para você e vai dizer assim, Karina, como você sempre foi uma cliente fiel, eu vou dar 2% que seja, 2% do meu lucro que eu tenho por mês para você. Mas a Atomy faz isso. Ela nos dá uma loja online, nos dá produtos de altíssima qualidade e ainda divide com a gente a porcentagem do lucro que elas têm. Né? Então, assim, eu acho que é isso, é você ter tudo isso, toda essa qualidade, mudar a vida das pessoas, não só a sua. Eu estava uma vez numa demonstração de produtos, eu já vou estar abrindo para as perguntas, mas eu queria compartilhar isso com você. E uma mulher entrou para fazer uma demonstração de produtos assim de beleza, né? Produtos creme para o rosto. E ela entrou e falou com a gente que estava sendo medicada, tudo, mas que a pressão dela não abaixava. Estava sempre 18, 16 e não abaixava, e ela já não sabia mais o que fazer. E naquele momento, assim, eu falei assim, não. Ela falou assim, mas eu estou muito sem dinheiro e tal, mas eu vim aqui para ver como são esses produtos para o rosto. E nós pegamos uma caixinha de espirulina, que você sabe que a espirulina, ela modula a pressão arterial. Não é que ela vai abaixar a sua pressão arterial, ela modula. Se está alta, ela vai trazer para a normalidade. Se está baixa, ela vai trazer para a normalidade. Nós pegamos e demos, nós não vendemos, nós demos uma para ela e falamos assim, experimenta e vê se vai dar resultado. Aí nós tivemos o mesmo evento na outra semana naquele salão de beleza e ela entrou gritando mesmo, né, amor? Ela entrou assim, abaixou, minha pressão abaixou. E todo mundo no salão começou a chorar, até pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? A gente chorou porque a gente falou assim, a pessoa está doente, ela não está se sentindo bem, a medicação não faz efeito, e você dá um suplemento para ela experimentar e aquele suplemento muda a vida dela. É verdade, porque quem não tem saúde, talvez quem tem saúde não consegue entender o que pode haver de mudança na sua vida. Mas para quem não tem saúde, é uma mudança, é um marco da sua história. Que nem no meu caso, que não conseguia digerir os alimentos, não tinha uma absorção, vivia doente, vivia gripada, vivia com alergia cutânea, né? Eu tinha muitas alergias no corpo. Então,
você transformar. Então, a Atomy tem feito isso. Tem transformado as nossas vidas, pessoas que têm tido tinha queda severa de cabelo. Tem uma amiga que ela estava sem cabelo nenhum. Assim, sabe? Tipo, aparecia todo o couro dela aqui na frente. E para mulher, eu sei que para homem também deve ser ruim, mas para mulher é muito ruim ficar calva. E ela começou a usar o shampoo e o condicionador da Atomy e os cabelos dela estão preenchendo. Gente, eu sou grata demais. A diferença entre os produtos da Atomy e os bons produtos que também tem no mercado é que os produtos da Atomy eles são tão concentrados, eles fazem de uma forma que o efeito seja bem rápido, né? Para que você não precise comprar 2, 3, 5 anos para que você veja um resultado. O resultado é imediato. Essa mulher, em uma semana, ela já viu que a pressão dela voltou ao normal. Então, eu agradeço vocês, né? A gente agradece. Desculpa os erros.